Graça e paz, igreja, amém? Amém? Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de trazer a palavra que nos cura, a palavra que nos liberta, que nos transforma, né? E mais uma vez a gente tem esse privilégio de sermos trabalhados por Deus, que Ele está trabalhando na vida da sua igreja. Deus está cuidando de nós e nunca deixou de cuidar, mas eu sinto que nesse tempo Deus tem um cuidado muito especial. Não sei se você sente dessa forma. Eu tenho sentido o toque de Deus tão suave, tão leve, de uma forma muito diferente, bem nítida, né? Ah, pastora, a gente está, vocês não passam dificuldade não, mas querida, é na dificuldade que a gente sente mais a mão de Deus. Aleluia! Não é assim? Na hora que a gente está sendo amassado, moído, triturado, acusado, difamado, caluniado, olha tudo diabo aí, né? Mas é a hora que mais a gente sente a mão de Deus na nossa vida, nos guardando, segurando a gente assim, ó. Esse é o momento que o Senhor tem feito conosco, né? E eu tenho que falar hoje, a gente está falando no mês do Deus do impossível, eu tenho que falar de um grande livramento de Deus para a humanidade. Eu preciso falar de uma grande mudança de destino de Deus para a humanidade. Sabia que eu e você tínhamos um destino? E um destino bem ruim. Bem ruim. E a gente vai saber sobre esse destino hoje. Destino que Deus deu para a humanidade. O porquê nós viemos com a palavra e a sentença desse destino. Mas antes de falar desse destino, eu vou falar do Deus que criou esse destino. Vamos lá em Salmo 115. Que ao ministrar essa palavra você possa sentir as mãos de Deus tocando em você hoje. Porque a palavra dele é vida. Salmo 115. Até que ficou melhor o púlpito agora, a Vivi fez um bem para mim, que sou baixinha. Gostou também, Lola? Você estava intercedendo por isso, hein, Lola? Gente, o vidro quebrou, tá? Espatifou aí do nosso púlpito. A irmã, é lógico, sem querer deixou cair. Na hora a gente fica meio chateado, né? Mas isso aqui é um bem material. Se tiver que pregar, a gente prega sem púlpito, né? A palavra de Deus está aqui, ó, dentro da gente. Então eu queria dizer, Salmo 115, versículos 1 ao 3, fala assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus. Fala comigo, queridos. Nosso Deus está nos céus. E tudo, repete, tudo que Ele deseja, Ele tem o poder de realizar. Aleluia. Tudo que Ele deseja, Ele tem o poder para realizar. E é sobre esse Deus que a gente está falando. Entende a dimensão da responsabilidade de falar dele? Se Ele pode fazer tudo que Ele quiser, Ele pode fazer. Então esse Deus que tem o poder para realizar tudo, Ele realizou. A primeira coisa que Ele realizou foi a obra da criação no Éden. Não é? Ser humano colocado dentro de um jardim, criado por Deus para o homem, mas não simplesmente criado por criar, como assim de repente o Senhor, me deu vontade hoje de construir alguma coisa, eu vou fazer um jardinzinho lá e botar o homem lá. Será que foi para isso? Não, porque também tudo que esse Deus que tem poder, Ele faz com um propósito. Não é isso? Então Ele cria o homem lá no Éden com a finalidade do homem adorá-lo e servi-lo. Não é? A natureza foi feita para servir a Deus. O homem foi feito para servir a Deus. A natureza existe para servir
todos. Então, só cabe ao homem fazer o quê? Adorá-lo, agradá-lo, não é isso? Mas infelizmente, né? Infelizmente, quando o homem ele é colocado lá, a princípio, ele segue a linha do propósito divino, ele segue com a comunhão, ele segue com a adoração, mas a gente conhece a história de Gênesis, a história do início, do começo, não é? O pecado, ele entra, o homem, ele, em vez de continuar agradando e adorando a Deus, o coração dele é inflamado, né? Tentado a, muito pelo contrário, a desobedecer e desagradar. O homem, ele segue a linha oposta, não é isso? O homem foi feito para adorar, mas ele segue a linha contrária, ele para de adorar. Porque a partir do momento que o pecado entra, a necessidade, o anseio de estar com Deus, de querer estar com Deus, morre no homem. A adoração morre. Porque, queridos, até a vontade de adorar a Deus que nós temos não vem de nós, tudo dele. Lembra que eu falei? Tudo vem dele. Fala a verdade comigo, tem dia que você está assim, ó, mortinho. Tem vontade nem de abrir a boca, não é isso? Aí tem hora que dá um comichão dentro de você assim, mas não é. É só Deus, gente. É Deus que está fazendo isso. Um rebuliço dentro de você, você começa a orar, você começa a bradar, muda o teu ambiente. Porque você vai entender o porquê disso. Nós, humanamente falando, não temos vontade de nada. Como o pastor citou, tem dia que não dá vontade nem de sair da cama, né? Ficar trancado dentro dos nossos quartos. Então o homem começa a desagradar a Deus. O homem foi criado para adorar e agradar, agora ele desagrada. Porque desobedeceu, não é isso? Mas aí, queridos, olha só que interessante. Efésios 2:3, vamos acompanhar a Bíblia? Não se preocupa se for um dos textos não, porque a palavra ela vai nos limpando. Eu não tenho a Bíblia aqui, porque eu já faço o papel com toda a mensagem escrita. Mas tem tudo aqui, tá? Então, queridos, quando chega em Efésios 2:3, olha o que ele vai falar sobre esse homem que passou a desagradar a Deus, né? Fala assim: anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo seus próprios desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados a ira. Opa, olha um destino. Lembra que eu falei que todos nós tínhamos um destino? Não é? Tu sabe que você já nasceu com um destino? Sabia disso? Eu também. Toda a natureza, porque aqui está falando de todos, tá? Está falando, éramos por natureza destinados à ira. E essa ira aqui, o destino dessa ira, está falando sobre ira de Deus. Condenação. Esse destino de ira está querendo dizer que todos nós já nascemos por causa do Adão e o homem que resolveu desagradar a Deus. Não é isso? Fugiu. Gente, é muito ruim fugir do propósito. Porque quando você foge do propósito, você com certeza vai desagradar a Deus. Então ele fugiu do propósito que era adoração e agradar a Deus, agora ele está condenado à ira, porque Deus é um Deus justo. E Deus precisa cobrar aquilo que saiu do propósito. Então agora, em Efésios 2:3, a gente entende que a natureza humana, no caso a natureza adâmica, cujo qual nós fazemos parte, porque nós somos descendentes de Adão, amém? Adão foi o primeiro pai, não é isso? Quando o Senhor vai dar a sentença a Adão e a Eva, quando Adão mesmo vai dar o nome a Eva, né, o nome a Eva, porque Adão que escolhe, né? Ele fala assim, mãe do, esqueci o termo que ele usa, mas ele fala assim, como se ele falasse mãe da humanidade. Entendeu? Então, o homem, Adão, é o nosso pai, vamos dizer assim, né? Que foi o primeiro, e Eva seria a primeira mãe. Então, todo homem, toda mulher, Jacó já nasce com um destino. Que destino seria esse para a gente, queridos? Morte. E dito feito, aconteceu. Porque
espírito, ele desagrada a Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que Adão é feito por Deus, Deus vai lá e toca e faz, não é isso? E quando ele cria o boneco, né, o barro vermelho, ele faz Adão, ele sopra. Quando ele sopra o quê? A vida do Senhor, a vida de Deus no homem, não é isso? O espírito do homem é cheio de Deus. E a partir do momento que a desobediência ela entra, a primeira coisa que morre, o espírito do homem. Tá, queridos? A gente já ensinou isso aqui, ó. O homem é espírito, alma e corpo. Quando a gente fala o espírito morre, a gente não está fazendo menção ao Espírito Santo, tá? Separa bem as coisas. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que veio para consolar o mundo após Jesus cumprir o plano dele na terra. Mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. O Espírito Santo que está dentro de você. É Deus dentro de você. Mas aonde Deus fala contigo? No teu espírito. Dá para entender? O elo de comunicação do homem para com Deus é através do espírito do homem. Então o espírito do homem ele morre, a carne morre, ele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza. O que está falando aí na sua Bíblia? Divina. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Querido, sabe o que aconteceu aqui quando a gente lê esse trecho? Um socorro, um livramento, algo impossível ao homem, Deus deu a ele. Deus pegou o homem condenado, sentenciado à morte, agora ele dá um livramento. Ele pega agora, queridos, vê se você consegue entender a situação. Ele pega um espírito morto do homem, fadado a morrer eternamente. Agora, a palavra coparticipante da natureza divina, ele fala assim, olha, eu quero ressuscitar esse homem aí que está morto. Mas como é que eu posso ressuscitar esse homem aí que está morto, se ele não voltar a ser divino? Se ele não voltar a ser espírito? Se ele não voltar a ter comunhão comigo e voltar a me adorar? Sabe o que o Senhor faz com a humanidade? E essa chance é dada para todos? Um grande livramento. Um livramento meu. Porque eu não quero que você morra para sempre. Eu quero que você tenha vida. Porque esse foi o meu propósito. O propósito de Deus é o propósito original. Queridos, Ele sempre vai fazer de tudo para que o seu povo, a sua criação, esteja de acordo com o seu propósito e a sua vontade. O Senhor não abre mão de nenhum de nós. O Senhor não abre mão das nossas vidas. Agora, uma particularidade que você precisa entender, e isso falou profundamente comigo. Significa esses dois termos, é a mesma coisa. Ele tem vida. A santidade está nele, a perfeição está nele. Então tudo que ele criou precisa voltar a viver. O Senhor não aceita a morte. O Senhor não aceita a morte. Não aceita. Tanto não aceita que ele não criou o homem para viver só ali no jardim limitado. Ele criou a mim e você para sermos eternos. E se há morte, ele entra com a vida. João 6,6,3 diz, é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. João 4,24 diz, Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E agora, queridos, Deus envia um socorro impossível ao homem, pois esse não tem como salvar a si mesmo. Foi isso que o Senhor fez. Quando o homem ele morre lá no Éden de Adão, o homem ele pensa de morte, ali o Senhor já envia o decreto, o destino, mas ali também o Senhor aponta o livramento. Porque só no Éden foi o destino, mas também houve o livramento, porque houve o sacrifício de Jesus. O Senhor é justo,
ele precisa agir com justiça. Então ele enviou um que poderia agir com a justiça. A justiça que eu não poderia fazer por mim mesmo, a justiça que você não poderia fazer por si mesmo, porque o Senhor sabe que nós não poderíamos. Sabe o que ele fez? Ele enviou a justiça. A gente vai ler aqui um salmo, e esse salmo ele vai ratificar, ele vai falar que Deus enviou o quanto o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra. Que tem poder e é santo e é perfeito, ele sim pode pagar o preço pelo ser humano destinado a morrer. Esse é o plano da salvação para a humanidade. Esse é o verdadeiro livramento de Deus para mim e para você da morte. Essa é a verdadeira mudança da rota. Muitos já destinados na linha da morte. E Lucas 18, 27 vai dizer: tudo é possível, impossível ao ser humano, mas é possível para Deus. O livramento de Deus para as nossas vidas não era possível a nós. Ele só foi possível a Jesus Cristo. Só Ele poderia trazer essa libertação da morte para nossas vidas. E o que representa essa salvação, pastora? Algumas coisas, encarnação divina. Por quê? Para tirar algo que estava morto dentro de nós, só algo divino dentro de nós. Aleluia. Oh, Deus. Para tirar a morte dentro da sua vida, querido, só Deus. Só o divino. Sabe por que às vezes a gente não consegue sair da morte? Porque não dá espaço para o divino. Como é que o Senhor ia voltar a ter comunhão com o homem cheio de morte dentro do homem? Sabe o que ele faz? Deus é maravilhoso, Ele envia o Espírito dele novamente para a gente. Aquilo que se perdeu no Éden, o Senhor traz de volta. Ele vai, vou dar mais uma chance para vocês. Aleluia. A salvação de Jesus foi a nossa segunda chance, queridos. E permeia sempre, né? A gente ainda acha que as coisas são impossíveis para Deus? O poder da ressurreição, queridos, não existe em lugar nenhum. Isso aqui foi dado a nós. Fomos ressuscitados no Senhor. Isso porque eu não estou falando da ressurreição nos últimos dias. Eu estou falando da ressurreição do nosso espírito que estava morto. Sem elo, sem comunhão com Deus, afastados e destinados a morrer. Deus colocou a vida dele dentro de nós para que ele pudesse falar com a gente de novo. Aleluia. Como é que pode um Deus maravilhoso assim? Ele exalar do teu ser, do seu poder dentro de mim, dentro de você, porque ele queria voltar a ter comunhão conosco. E foi isso que ele fez. O impossível de Deus foi dado ao homem. Agora Deus opera no homem natural, Jesus, para que todos nós voltemos a viver no espiritual. Ele operou na carne do filho dele, matando o filho dele, sacrificando o filho dele, unindo o filho dele no natural, para que nós atuais e voltar a falar com um Deus que é espírito. Aleluia. Maravilha de Deus. Aquilo que era impossível para mim, Ele fez. Obrigado. Agora Ele vai operar e não tem possibilidade humana de ter isso naturalmente. Não é natural, queridos. Se fosse pela gente mesmo, a gente ainda estava na linha da fila da morte. Fadada a morrer. Se fosse pelas minhas próprias pernas, minhas próprias motivações, eu ainda estava na fila da morte. Amém, igreja? Tem crente aí? Amém. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém. A gente saiu dessa fila. Aleluia. Pela graça de Deus, pelo poder do Senhor operado dentro de nós. O poder dele trouxe vida para mim, para você. Dentro de você tem poder, dentro de você tem vida, dentro de você tem Deus, queridos. Aleluia. O impossível
Deus rompe até a barreira do pecado para que o homem volte para Ele e adorá-lo. O nosso Deus rompeu a barreira do pecado. Ele rompeu porque Ele queria que a gente voltasse para Ele, queridos. A vontade dele é tão grande que nós sejamos um com Ele, que Ele rompeu a barreira do pecado para que a gente pudesse voltar para Ele. O impossível opera na morte. Com o quê? Com o novo nascimento. O impossível de Deus, Ele opera sempre. Sempre vai operar, porque o Senhor, Ele tem coisas novas para nós. É poderoso para expressar o que o Senhor fez por nós. João 3:1, vamos falar um pouco de Nicodemos. Havia entre os fariseus, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Queridos, o Senhor, Ele tem um encontro com um homem totalmente aprofundado, conhecedor das leis, totalmente aprofundado sobre os céus, as estrelas, as constelações, estudioso. Quando Jesus começa a operar maravilhas e ele vê que aquilo ali não era algo humano, era algo diferente, era algo divino, ele é confrontado achando que Jesus talvez ia ali fazer uma magia na frente dele. Talvez a ideia dele: eu vou ver Jesus e vou ver se ele consulta os astros para mim, ou se ele faz uma magia, uma mágica na minha frente, algo mirabolante, né? Que possa justificar todos esses feitos. E quando ele se dá de frente com Jesus, ele se depara com algo que é questionador. Porque Jesus fala assim: querido, não se preocupe, ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. O que o Senhor está falando para ele aqui, queridos, que tudo aquilo que ele viveu, todo aquele que nasce de novo pode viver. O nascer de novo, Jesus está falando para ele que é aquele que não nasce segundo aquilo que os homens podem fazer. Com a sua religião, com os seus costumes, com as suas histórias, com os seus jeitos, com os seus trabalhos, com as suas mãos. O que Jesus está falando para Nicodemos: aquilo que eu faço só pode vir do Espírito de Deus. De dentro para fora. O nascer de novo, querido, é aquele que usa da ressurreição, o livramento divino que Deus dá no nosso espírito morto, para que agora nós possamos mostrar. Esse aí não é aquele que vive pela sua carne, mas é aquele que vive pelo Espírito. Porque aquele que serve a Deus precisa servir a Ele, entender que Ele não é mais humano, Ele é espiritual. Então, querido, nascer de novo. Quando a gente vai ver aqui, ele fala assim: nascer na carne é carne. Sabe o que ele está querendo dizer, queridos? Não alcança Deus, porque Deus é um Deus impossível. Quem vive na carne vive no possível. Escute. Toma cuidado, que tem muitos que estão dentro da casa do Senhor, fala que nasceu de novo, mas ainda está na carne. Vivendo na carne. Ostentando as coisas da carne. As coisas desse mundo. E nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Levantar as mãos para o alto e falar: eu te aceito, Jesus, não quer dizer que você tem o Espírito dele dentro de você.
Sabe por quê? Porque as obras são manifestas. Existe a obra da carne e as manifestações do Espírito de Deus. Manifesta. Não tem como. Vai externar na vida do crente aquilo pelo qual ele vive, aquilo pelo qual ele tem dentro dele. Se o que ele tem dentro dele é carne, ele vai viver a vida inteira experimentando aquilo que é possível que a terra pode te dar. Mas se ele tem dentro dele a vida de Deus, ele vai viver a vida dele vivendo o impossível, que é aquilo que somente o Deus do impossível pode dar. Aleluia! O Deus do impossível operou e opera o impossível dele na nossa vida desde o nosso nascimento espiritual. Quando foi esse nascimento, pastora? Foi quando eu nasci no ventre da minha mãe? Não. Foi quando você se prostrou de joelho. Falou: Senhor, eu te aceito. Muda a minha vida, muda meu eu. Me liberta, me transforma, me faz uma pessoa nova. Não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais me prostituir. Eu não quero mais viver uma vida desse mundo. Eu quero viver uma vida que professa que eu nasci de novo. Aleluia! Nascer de novo. Meu Deus! Romper a barreira com o pecado. Romper a barreira com o mundo. Romper a barreira com que as pessoas possam trazer para você, para viver o impossível de Deus na sua vida. Porque o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Aleluia! Oh, glória a Deus! O que o Senhor está falando para Nicodemos? Quem nasce na carne, a carne não alcança o Deus que é impossível. O Deus do impossível. Quem nasce no Espírito rompe a barreira do impossível. O homem natural gera sempre coisas naturais. O homem espiritual gera sempre aquilo que é impossível. O que é divino de Deus gera o divino no homem para que esse volte a agradá-lo. Aleluia! Oh, meu Deus! Eu quero esse divino. Oh, quero. Eu quero viver o divino de Deus. Eu quero viver o espiritual. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o impossível de Deus na minha vida. A carne não contenta e nem agrada a Deus, por mais boa intenção que ela tenha. É isso que esse texto está querendo nos dizer. Ah, eu sou tão bonzinho, eu dou esmola na rua, eu ajudo os necessitados, eu só falo palavras boas, mas o coração, ó, está podre por dentro. A carne não contenta e nem agrada a Deus, por mais boas intenções que existam. Caridade, boas obras, simpatias e religiões. Não agrada, queridos. Sabe o que agrada a Deus? Quando Ele olha dentro de você e Ele se vê dentro de você. Oh, meu Deus! Aleluia! Ele se vê. Porque não tem mais morte. Ele vai olhar para dentro de nós e Ele precisa ver vida dentro de nós. Oh, meu Deus! Vida. Em Deus não há trevas. Em Deus não há Meu trevas. Deus! Se existe treva dentro de mim e de você, o Senhor rejeita. É necessário nascer de novo, de dentro para fora. Não são nas suas vestes que você nasce de novo. Às vezes se tentam enganar até o homem, mas não se engana nem o homem, muito menos enganar a Deus. Então, queridos, tem muitos dentro da casa do Senhor, e me desculpem os termos que se usa, porque eu estou pregando para crente, amém? 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 Tem crente aí? Amém? Mas vocês mesmo precisam ouvir. Quem precisa ouvir é quem tem que estar aqui dentro. Quem está lá fora vai ouvir no dia que o Senhor falar: senta aí que você vai ter que ouvir. É você, querido. E fique feliz por isso.
Porque o Senhor está nos fazendo voltar a agradá-lo. Ele está nos forjando para a gente voltar a agradá-lo. Foi para isso que Ele nos criou. Foi para isso que Ele nos fez, para obedecê-lo e agradá-lo. Então é necessário nascer de novo. Como? De dentro para fora. Primeiro, arrependimento de pecado. Querido, não estou falando de remorso. Tem muita gente na casa do Senhor que vive de remorso. Fez uma besteirinha, chora um remorso. Mas quando chega mês que vem faz a mesma besteira. Isso não é arrependimento. Porque chorar, a gente chora até com cena triste de novela, não é verdade? Filme. Nascer de novo, arrependimento é mudança de vida. Transformação, renovação do seu entendimento. Aquilo que eu fiz, eu sei que não agrada a Deus, eu nunca mais quero fazer. Aleluia. Nunca mais eu quero fazer. Aleluia. Se errar, porque nós não somos perfeitos, erra em outra coisa, pelo amor de Deus. Tem gente errando sempre nas mesmas coisas, sabe por quê? Não viveu o verdadeiro arrependimento, viveu remorso. O Senhor já está enojado, desculpa, eu uso o nome do Senhor porque foi isso que Ele ministrou no meu coração, enojado de remorso. Se arrependa, transforme a mente. Romanos 12:2, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E outra coisa, entenda de uma vez por todas o plano de salvação. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não sabem nem qual é o plano de salvação para a sua vida. Por que Jesus morreu na cruz por você, querido? Se eu te perguntar, você sabe me responder? Eu era cego, nu e pecador. O Senhor pegou e me vestiu. Vestiu a minha nudez, sabe como? O sangue da cruz derramado no Calvário. Sabe o que aconteceu? Eu tinha um destino, e você sabe disso. Eu tinha um destino. Eu estava na fila da morte. Por quê? O homem pecou, deixou de agradar a Deus, desagradou a Ele. Ele precisou punir o homem. E sabe qual era a sentença? A morte. Sabe o que o Senhor fez? Ele enviou para mim um livramento. Esse livramento se chama Jesus Cristo. Sabe como? Como a salvação. E como que Ele me salvou? Ele se deu como pecado no meu lugar. Ele morreu na cruz. Ele pagou uma conta que não era dele, era minha. Esse é o plano de salvação. Você sabe falar isso? Isso tem que estar nos nossos lábios. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Agora que eu sei o plano, e eu sei que eu sirvo a um Deus que é vivo e Ele vive dentro de mim, eu preciso continuar a adorá-lo. Não tem como seguir adorando a Ele sem uma vida de santidade e entrega. Como é que a adoração vai chegar sem santidade, queridos? Alguém bebe água suja aí? Pelo amor de Deus, não. A gente bebe água limpa. Por que a gente está dando água suja para Deus? Santidade ao Senhor, queridos. Quando Ele vier, Ele não vai buscar uma igreja suja, não. É a igreja santa, limpa, pura, adornada. Essa é a igreja que Ele vai vir buscar. Não somos perfeitos, não, mas a santidade, a pureza, o adorno, Ele vai vir buscar, tá? Santidade, pureza e adorno tem que estar dentro de mim, dentro de você. Santidade é a minha vida com Deus. Se eu preciso policiar os meus sentimentos, eu preciso policiar meus pensamentos. Aquilo que sai da minha boca precisa ser santo também. Olha só o passo a passo: mente, coração, o que é que eu falo? Eu preciso policiar as minhas vestes. Eu boto uma roupa, chega lá, tiro foto no Face com os seios aparecendo e as nádegas aparecendo. Isso é santidade aonde, querido? Porque você pode achar que não está pecando, mas já está fazendo a pastora pecar, porque eu estou olhando e estou te condenando. Ai daquele que fizer pecar um dos meus pequeninos. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes você na sua consciência acha que não está pecando, mas só o irmão está ali. Você está gerando condenação para a vida do irmão. Porque o irmão é exigente. Ele está falando, tem que pagar o preço de santidade.
não pode julgar, aí é a desculpa de quem não quer ser julgado, mas a gente pode julgar sim. Se for dessa forma, a gente pode falar assim, porque você está falando para o bem do irmão. A gente precisa ter santidade no que a gente tem sentido, porque você pode não até enganar o homem, mas Deus sabe que está dentro de você. Eu prego passando mal, porque meu coração vai lá na boca, mas eu falo. Vida de santidade entrega. Vida de santidade entrega. O que tu está entregando para Deus? O que a gente está entregando para Deus, queridos? Vamos refletir. Vamos. Tem gente que pensa que vai entregar dinheiro, pode dar um dízimo altíssimo e Deus não está recebendo. Tem gente que canta bem, maravilhoso, é uma ótima voz, mas Deus não vai olhar a sua voz, Ele vai olhar o que está dentro de você. Tem gente que faz uma oração linda, uma boa oratória, mas o Senhor fala assim, são só palavras vãs. Está doendo aí, querido? Tem crente aí? Tem igreja aí? Dá uma salva de palmas, Senhor, para quebrar o gelo. Precisa doer. Já percebeu algumas feridas que a pessoa tem? Aí abre assim, né? Aí está em processo de cicatrização, né? Aí tem um momento que você fala assim, caramba, parece que não melhora, parece que quanto mais passa, mais dói. Mas é nessa fase que ele está cicatrizando, querido. Primeiro o Senhor expõe a ferida para poder sarar ela. Não é assim? Põe a ferida e depois ele sara. Não tem um texto que fala isso? Ele expõe primeiro aquilo que está de ruim na igreja, porque ele quer sarar a igreja, limpar a igreja, curar a igreja, porque ele se preocupa conosco. Ele se preocupa porque ele está vindo, queridos. Eu vi hoje, esses dias, um meme no Face interessante, falando assim, querido, Jesus está voltando, eu vou falar mais ainda para você, já deve estar até na metade do caminho. É lógico que é uma brincadeira, mas Jesus está voltando, querido, Ele está preocupado com a igreja. Se preocupe em manter sua vida de forma que você volte a agradá-lo. Vamos concluir então o que faz parte do nascer de novo. Romanos 8, versículo 5. Assim como o Senhor operou o impossível em mim, agora Ele também quer operar o impossível através de mim. Amém? Ele operou dentro do meu espírito morto, Ele trouxe vida, agora Ele quer operar através de mim. Romanos 8,5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito... Alguém está lendo comigo aí? A mentalidade da carne é... Mas a mentalidade do Espírito é... Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque a carne não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne agradam a Deus, esses? Não. O que está falando aí? Não pode agradar, não tem como. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do... E agora esse Espírito aí é o Espírito Santo, tá? Porque agora o Espírito que nasce de novo, ele tem prazer e alegria em agradar ao Espírito Santo. É isso que esse texto está dizendo. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto. Opa, lembra que eu falei? Sentença de morte para quem não está em Cristo, por causa do pecado. Mas o Espírito
vive por causa do quê? Da justiça. Olha a justiça que foi feita. O Senhor enviou a justiça. Sabe qual foi a justiça? O livramento, a salvação. E se o espírito daquele quem? Aquele Deus que eu falei do salmista, que tem todo o poder e opera em nós aquilo que Ele deseja operar. Se o espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do Espírito que habita em vós. Aleluia! Portanto, irmãos, Meu Deus! aqui está falando que nós devemos alguma coisa, estamos em dívida. Uma dívida eterna. Alguém pode pagar por isso aqui? Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a natureza carnal, porque nós não somos carnais mais, não é isso? Certamente, não para a natureza carnais, para andarmos submissos a ela, porque a carne não manda mais na gente, não é isso? Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente entra para a fila da morte. No entanto, se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, vivereis. Oh, vida! Vida com Deus, vida eterna, vida dentro de você. Aleluia! Que mensagem linda, né? Sabe que a gente conclui com tudo isso que nós aprendemos aqui? O impossível de Deus era eu. A gente está pregando sobre o Deus do impossível. O impossível de Deus era você. Tenta lembrar aí quem você era. Tenta lembrar o que você era. Vê se quando Deus vai em você e Ele opera a revivificação do Espírito dele dentro de você, Ele não operou algo impossível. Nós não tínhamos condições de fazer isso. E eu aprendi com o pastor João falou aqui que o impossível é aquilo que eu não posso fazer. Hoje eu sou impossível. É. Você é o quê? Hoje eu sou impossível. Impossível? É. Hoje. Continua. É. O que Continua. fez na minha vida hoje, eu sou impossível. Sim, sim. Você é o exemplo. Não era possível ser o que eu sou hoje. Não era possível agora, mas foi. Por Ele foi. Então você é o impossível de Deus. Se não fosse Ele, eu não seria o que sou hoje. Não tem Nós como. somos o impossível de Deus. E porque nós somos o impossível de Deus, nós vamos manifestar o impossível de Deus para essa nação, para esse povo. Muitos mortos ainda na fila, queridos. Na fila de uma condenação eterna. Lembra do que eu falei dos primeiros textos? Um destino. Sabe o que a gente pode fazer em Deus? Tirar eles da fila. Apresentar a eles o livramento. Apresentar a eles a salvação. E falar para eles a mesma coisa que você aprendeu. Eu sou o impossível de Deus. Deus pode operar o impossível em você também. Amém? Vamos levantar para a gente orar. Vou botar um louvorzinho aí de fundo para a gente orar. Uma vez uma pecadora foi diante de Jesus e ele estava numa reunião com Simão, né? Um fariseu. A palavra de Deus diz que quando ela chega diante de Jesus, ela começa a chorar prostrada aos seus pés. E ali prostrada aos seus pés, ela mesmo chorava e ao mesmo tempo ela secava as lágrimas com o cabelo dela. Essa referência, ela faz menção quando alguns religiosos, os religiosos, os próprios discípulos, meio que sentiam preconceito para com ela. Lembra que eu falei que Deus ele conhece o que está dentro de nós, né?
Como pode uma pecadora ungir nos pés de Jesus? E Jesus, ele é muito sábio. Ele usa o exemplo em 2 casos. Ele fala o exemplo de 2 devedores. Ele fala assim para eles por uma parábola, a parábola dos 2 devedores. Ele fala assim, um devia, vamos supor, eu não lembro o valor, R$50, e outro devia 5.000. E o que emprestou esse dinheiro a eles, o dono deles, emprestou o dinheiro a eles, ele perdoou a dívida de ambos. Tanto o que devia menos, como o que devia mais. Aí ele conclui a parábola com uma pergunta: qual dos 2 você acha que estaria mais grato? Né? E a resposta é meio óbvia. Se eu devo 50, sou perdoado a dívida, eu sou grata. Mas se eu devo 5.000, eu sou muito mais grata. Não é isso? Porque é um valor maior. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastora, por que a senhora é tão fervorosa em Deus? Tenho muito para mudar e muito para crescer, mas algumas pessoas me veem dessa forma. Eu falo assim, querida, eu sou o segundo devedor ali. Eu sou aquele pelo qual ele mais amou, porque ele muito perdoou. Muito perdoou. A minha dívida com Deus é muito grande. Por isso, ele mandou Jesus para me salvar, porque eu não podia pagar. Pensa qual é a sua dívida com o Senhor, o que ele fez pela sua vida. A minha dívida é alta. Só Deus sabe de onde ele me tirou. Meu esposo não sabe da metade do que eu já passei nessa vida. Ele sabe algumas coisas. Talvez a pessoa mais próxima de você não sabe o que o Senhor já fez dentro de você e na sua vida. Por mais que essa pessoa te ame e conviva com você, a quem ele muito amou, ele muito perdoou. Havia um destino para as nossas vidas. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu. Eu hoje poderia já estar morta, queridos. E cumpra em mim. Morta mesmo, fisicamente. O Deus que você sabe o que o meu Deus do impossível fez? Ele me tirou da fila da morte. E não só me tirou da fila, como ele colocou o Espírito dele dentro de mim. E ele falou, ressuscita. Ressuscita. Porque eu quero que você volte a me agradar e volte a me adorar. Eu restauro na sua vida a adoração. A adoração perdida no pecado original. Agora você vai me servir. Agora você vai me adorar todos os dias da sua vida, até que um dia você seja levada. Você vai me servir, você vai me adorar, e eu não abro mão, porque estar na presença do Senhor é o melhor lugar que eu poderia estar na minha vida. De tudo que eu já vivi nessa vida, de tudo que eu já experimentei, eu nunca experimentei algo tão grandioso do
Se não fosse Ele, nós já estaríamos condenados. Não é nós, Senhor. Não é nós. Mas é o Senhor. Mas é o seu reino. Não é nós, Senhor. Nenhuma glória a nós. Mas sim ao teu nome. Por teu amor e por tua fidelidade. Porque questiona as nações. Onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo que deseja. Eu disse tudo. Eu disse tudo que Ele deseja. Ele tem poder para realizar. Tudo, 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 tudo. Não há impossível para esse Deus. Tudo Ele pode realizar. Tudo. Que só os gratos ao Senhor. Levante uma adoração, queridos. Enche esse lugar de adoração. Enche esse lugar de gratidão. O mundo já está cheio de
mas ele sabe, existe algo estremecendo a terra. O homem ele pode não ter a dimensão do que está acontecendo na terra, mas a terra está sendo abalada, os céus estão se movimentando, porque o Senhor tem feito grandes coisas, e os céus estão sendo abalados, queridos. Só os espirituais vão entender isso. Os céus estão sendo abalados. E a terra brevemente verá uma grande manifestação do poder de Deus. Que Ele realiza tudo o que Ele quer. Para de fazer planos para daqui a 30 dias, um mês, um ano. Viva cada dia. Viva cada dia. Curte a sua família. Viva a tua vida todos os dias dependendo de Deus, igual o povo dependia do maná diário. Não se preocupa com nada. Ah, pastora, mas muitos falam, pode durar anos, não importa. Mas importa que esses anos que durarem, você está todos os dias crendo que o Senhor vai vir buscar você. Às vezes a gente passa anos e anos se preocupando tanto, ficando doente, enfermo na nossa alma, e deixa de curtir o Deus que está dentro da gente. Ele está dentro da gente, vendo só você se preocupando, se angustiando. Curta o momento que você tiver com Deus que está dentro de você. Obrigada, Jesus. Se eu pudesse, eu ficava aqui a noite inteira. Eu não tenho pressa. Eu não tenho para onde ir, queridos. Hoje eu não sei nem mais de fazer as coisas lá de fora. Se eu tiver que evangelizar um ímpio, eu não tenho nem tanta facilidade, porque eu não tenho amizades mais lá fora. A minha vida é aqui dentro da igreja. Preciso aprender ainda. Mas estar aqui precisa ser um prazer para nós. Juntos, adorando esse Deus maravilhoso. Gera expectativa no seu coração. Gera expectativas no seu coração. O Senhor continua sendo Deus do impossível. E Ele ainda tem um mês inteiro para trabalhar na sua vida ainda mais. Senhor, muito obrigada pela Tua presença. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que se fizeram presentes aqui. Aqueles que não puderam estar, mas estão nos assistindo pela live. Pai, em nome de Jesus, a melhor coisa que nós recebemos no dia de hoje foi o maná descido do céu, as palavras, que é viva. Ela é eficaz para trazer em nós tudo o que nós precisamos. Ela é tão eficaz que ela é comparada a uma espada de 2 gumes. Ela faz separação daquilo que é da carne e daquilo que é do espírito. Então, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Dissipa tudo aquilo que é da carne, para que possamos viver aquilo que é do espírito. E todos os dias possamos manifestar a glória do novo nascimento em Ti, para a manifestação de uma grande obra divina, Senhor. Que o Senhor tem para nossas vidas, porque o que nós temos dentro de nós é divino. Muito obrigada pela Tua presença, Deus maravilhoso. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus na face da terra. Em especial com você que está aqui e está nos assistindo. Em nome de Jesus.